que eu estava falando mesmo? Que você tocava na noite? Tocava na noite, então eu vim para... Larguei tudo e fui procurar emprego, não sabia o que fazer, eu só era professor de violão, de piano, mas de uma hora para outra eu perdi meus alunos, eu fui trabalhar como bedel, inspetor de alunos numa escola da periferia. E na época eu fui indicado por um deputado que era primo. Então eu já cheguei lá meio com uma certa resistência da diretora, né? E eu cheguei lá para trabalhar das 2 até as 10 da noite. Mas eu fazia faculdade teológica à noite. Então eu aceitei fazer, mas logo pedi para transferir o horário para de manhã. Em uma questão de 1 mês e meio, eu estava transferido, estava de manhã. E o primeiro dia que eu cheguei, a diretora reuniu todo mundo e me esculachou. Moleque, você veio para cá para trabalhar à noite, agora só porque é parente de deputado, veio aqui, você pensa que eu vou acabar com a tua vida, vou fazer a tua vida um inferno, você vai querer ir embora. E eu fiquei ouvindo aquilo e Deus falou, cala a tua boca. Ela estava certa. E eu fiquei quieto. E ela me humilhando assim, em frente de todo mundo. Chegou uma hora que eu acho que ela percebeu que ela exagerou na mão e ela começou a mudar. No final ela estava me pedindo perdão, quero te pedir perdão, desculpe, não devia estar fazendo isso e tal. Aí quando ela chegou, veio falar comigo, me chamou lá, eu falei, dona, não vou citar o nome dela, mas falei, olha, meu irmão está em câncer terminal na minha casa, não tem mais do que 3 meses de vida. Eu preciso trabalhar para ajudar minha casa. Eu pedi a transferência porque eu estudo à noite, eu quero ser pastor. Cara, aquela mulher se tornou uma amiga querida. Eu ganhei ela para Cristo, sem abrir a minha boca. Ela queria que eu casasse com a filha dela, para você ter uma ideia. De tanto que ela ficou apaixonada pelo meu jeito de ser, sem eu ter que ter um enfrentamento. Então, a minha conversão, eu fui o 5º filho, né, na minha família, família de italianos, né? Meu pai e minha mãe são filhos de italianos. Só que eu fui rebelde desde pequeno. Meu pai nunca conseguiu lidar muito com a minha maneira de ser. Então, a vida inteira apanhei muito. E eu respondia aquilo batendo nos outros. Eu fui capoeirista, tal. Quando eu mudei para São Paulo, com 13 anos, eu fui... em Olímpia, onde eu morava, eu já brigava com todo mundo. Eu era maluco, eu dava tiro nas pessoas, com espingarda de pressão. Eu era doido. As pessoas tinham medo de mim, porque achavam que eu era doido mesmo. Quando eu mudei para São Paulo, o primeiro dia que eu cheguei na escola, um moleque veio gozar no meu sotaque, falar por quê, né, por quê. Ele, eu falei, cala tua boca, moleque, senão eu quebro a tua cara. Ah, você sabe com quem você está falando? Eu, não. Caipirinha. Eu falei, bata no caipirinha e no caipirão também. E deu uma sova nele. Primeiro dia de aula. Ali já começou a minha história. Aí eu já entrei logo em seguida numa turma de gangster. Nossa. Primeiro dia de aula. E eu fui assim a vida inteira. Até que com 19 anos, as mães dos meus amigos, tudo diziam, não anda com esse moleque, ele é má companhia, não vai ser uma boa companhia para vocês. E um dia me convidaram para um acampamento. E nesse acampamento o tema da mensagem era Apocalipse agora. Isso foi em 27 de fevereiro de 1981. Na primeira noite, eu tinha levado um monte de garrafa de uísque, maço de cigarro, tudo escondido, né? Porque a moça, a amiga da minha mãe que me convidou, falou, olha, tem um monte de moça bonita lá. Ah, te convenceu. Aí eu falei, quero ver as crentes como é que são, né? Eu queria zoar com as crentes, porque eu conhecia as do mundo, mas tinha até uma moça lá no meu prédio, né, que eu levava meu violão, ficava tocando bossa nova, Baden Powell, essas coisas. A mulherada tudo caía matando, né? Eu falava assim, um dia eu vou te converter para o mundo. Você vai entender os prazeres do mundo. Ela dizia, um dia você vai ser um pastor. Nossa! Detalhe, eu virei pastor e sou pastor dela. Olha só. Bom,
Nesse primeiro dia, eles cantaram, e eu sou musical, né? Eu sou pianista, violonista, família de músicos. E eles cantaram uma canção que chama Como Agradecer a Jesus o que fez por mim. Cara, parecia que estava rasgando meu coração. Naquele dia, eu não aguentei. Entreguei minha vida para Cristo. Só que quando eu fui para frente, eu falei para Deus, Deus, eu já fiz tanta coisa errada que eu não sei se você vai me aceitar. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero uma prova. Eu fumava, né? Não conseguia largar. Eu pegava a bituca do chão quando eu não tinha cigarro. Se eu sentir vontade de fumar, eu vou pôr 10 cigarros na boca e vou dizer para esse povo aqui que você é uma farsa. Mas se você me ama, eu quero esquecer do cigarro nesse período que eu estiver aqui. E os meus maços de cigarro estavam embaixo de tudo na mala. E, cara, você sabe como é moleque, né? 19 anos. Cara, eu nem trocava cueca, usava a mesma camiseta. Os 4 dias que eu passei lá, eu devo ter trocado umas 2 vezes. Quando terminou o acampamento, eu achei tudo lindo, maravilhoso. Mas a gente voltou no ônibus. Quando eu entrei num posto, que eu vi um cara fumando, Putz. aí eu me debulhei. Aí eu chorei. Falei, ele me aceitou. Quando eu cheguei na minha casa, eu esqueci de contar que quando eu tinha 12 anos, que eu ia mudar de Olímpia para São Paulo, a minha irmã saiu e foi fazer umas bagunças com as amigas. E elas, no interior, todo mundo deixava os vidros abertos, ela jogava água com cocô de cachorro dentro. E ainda botava uma luva e esfregava assim, para sacanear. E no interior, todo mundo conhece todo mundo. Ligaram pro meu pai e falaram, teus filhos estão fazendo isso. Meu pai chegou e me deu uma surra, que eu até urinei na calça, de tanto que eu apanhei. Quando terminou a surra, eu falei, por que eu tô apanhando? Ah, porque você fez isso. Eu falei, não, eu tava jogando basquete aqui. Aí ele fez assim e saiu. Quando chegou a minha irmã, ele falou, você tava fazendo isso? Eu tava. E o Lamartine? Não. Ele não fez nada com ela e nem me pediu perdão. Nossa. Eu virei para ele e falei assim, olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu crescer, você vai apanhar. Eu vou te bater. E vai doer mais do que isso. Nossa. E ele baixou a cabeça e foi embora. Quando eu tinha 15 anos, já estava em São Paulo, eu era uma máquina de bater nos outros, né? E um dia ele estava recebendo um amigo dele de infância. E o amigo dele, na verdade, era um primo, né? E melhor amigo. Ele tira um cigarro e o meu pai falava, se um dia eu te pegar fumando, você vai engolir aceso. E naquele dia, ele falou, você fuma? Eu falei, fumo. E eu fumei o tempo inteiro na frente dele. Quando o primo dele foi embora, ele virou para mim, moleque, eu vou quebrar tua cara agora. Eu falei, não. Lembra aquele dia? Hoje eu vou quebrar sua cara. Ele viu o fogo no meu olho, ele sumiu para dentro do quarto. Minha mãe entrou no corredor, pôs as 2 mãos assim e falou, só por cima do meu cadáver. Eu falei, da senhora eu não toco, mas diga para ele nunca mais se dirigir a mim, senão eu vou matá-lo de porrada. E dos 15 aos 19 anos, Não se fala. a gente não falava, era monossílabo, entendeu? Uma coisa ou outra, mas não falava. Quando eu voltei do acampamento, a primeira pessoa que eu queria abraçar foi meu pai. Eu falei, pai, me perdoe pelo filho que eu fui. A partir de hoje, o senhor tem um filho diferente. Meu pai era católico, foi coroinha a vida inteira, na infância. Ele ficou quieto, mas 8 meses depois ele me chama no quarto e falou, filho, vem cá. Eu falei, pois não, pai. Eu queria aceitar o seu Deus. Eu falei, mas por quê, pai? Ele falou, porque o que aconteceu com você é de verdade. Eu quero para mim. Eu orei com ele. Ele entregou a vida para Jesus. Ele falou, você me batiza. 8 meses depois, eu estava no auge, sabe? Evangelização, fim de semana, saía com a equipe.
Eu falei, pai, não sou pastor. Ele falou, mas vai ser. Sabe quem foi a primeira pessoa que eu batizei depois que eu fui ordenado? Quem? Meu pai. E Deus foi tão bom que eu tive 19 anos sendo um filho terrível. Meu pai morreu quando eu tinha 38 anos. Eu tive 19 anos para honrá-lo como pai que ele merecia. Um dia que ele teve um ataque, meu pai fumou a vida inteira, então teve enfisema. Eu peguei ele no colo, levei para o meu carro, fui eu que o internei. E na última semana de vida dele, ele me chamou e falou, eu queria te agradecer, porque você honrou muito o meu nome. Então, Vilela, aquele cara que odiava, hoje eu sou manteiga derretida. O Ramon um dia entrou em casa, a gente estava tudo chorando. Eu, ali e a Érica. Ficou desesperado. Ele achou que podia ser. Era a gente assim num filme. Então, assim, hoje, o que eu tenho na minha vida é assim, o amor por Jesus. Porque foi ele que mudou a minha vida e me aceitou, entendeu? Eu não acho que eu mereço. Eu não me esqueci de quem eu era. Eu não me esqueci de tudo que eu era capaz, das maldades que eu fiz. Mas hoje eu quero retribuir. Quero amar as pessoas, aceitar do jeito que elas são. Eu nunca sou uma pessoa de pisar alguém. Tem um texto da Bíblia que fala sobre Jesus, né? Isaías 42, que ele não esmagará a cana, nem apagará o pavio que fumega. Ele não gritará nas praças, ele será manso. Então, é isso que eu penso que nós devemos como crentes ser. Não gente que entra em briga e por narrativas humanas, cara. Por causa de A, de B, C ou D. Cara, eu não brigo por ninguém, eu brigo é por Jesus. E não é nem brigar, sabe? Eu espero muito que quando passar a minha vida, as pessoas possam olhar para mim. Ele foi cheio de defeitos, mas ele amou Jesus e de verdade ele mostrou para as pessoas que Jesus é o que vale a pena.